Meus caros, eu tenho que vos confessar que estou surpreso. Não pela catadupa de demissões que apenas começaram. Muito mais gente se vai demitir quando perceberem o que está em jogo. Mas é justamente por ainda não terem percebido o que está em jogo, e refiro-me aos comentecos, aos comentadores profissionais das televisões, que ainda nenhum deles percebeu o que está em jogo, exceto José Gomes Ferreira, que já o disse por 2 ou 3 vezes na SIC Notícias. Os comentecos continuam focados no escândalo da demissão e da indemnização zeca de €500 mil da outra senhora, da Alexandra, quando não é isso o principal. Isso é 1/1000 do problema, se calhar até menos do que isso. O verdadeiro problema, o gigantesco problema que vai acabar por fazer cair este governo não tem nada a ver com isso. Isso foi apenas um fait divers, foi a ponta do iceberg, foi o levantar apenas um pouco do véu gigantesco que estava a ocultar provavelmente o maior caso de corrupção da Europa. E que nada tem a ver com a indemnização da senhora. Meus caros, o que está em causa é o resultado da auditoria à TAP, que há cerca de meio ano veio revelar, chocantemente, que estavam a ser comprados aviões em leasing a um preço muito acima do valor do mercado, entre 20% a 30% acima, mas pelo menos 20% acima do mercado. O que significa que alguém, uma pessoa, ou 2, ou 3, um grupo de pessoas, e eu inclino-me mais para esta segunda hipótese, alguém está a receber milhões. Já recebeu milhões e preparava-se para continuar a receber milhões em luvas com este negócio, com os tais 20% a mais. Meus caros, vejam quanto custa um avião, um A320 ou 330 Neo. Vou-vos falar isso à frente. O Neilman comprou 50. Alterou uma encomenda de 12 para 50 destes. Recebeu 70 milhões logo na hora. Mas isso é muito pouco. Há muito mais a receber. Pedro Nuno Maserati entregou o caso ao DCAP. Esta notícia que vem aqui ao meu lado é de outubro deste ano. Ora, os aviões não foram comprados a pronto. Foram comprados, por assim dizer, em leasing. Estão a ser pagos mensalmente ou anualmente. E, portanto, as comissões também não foram recebidas à cabeça. Ninguém é maluco. Estão a ser recebidas mensalmente ou anualmente. E o escândalo é simplesmente este. É um escândalo de centenas de milhões que alguém está a receber. Já recebeu uma parte e preparava-se para receber muito mais. Vejamos então o que disse José Gomes Ferreira de viva voz na SIC Notícias. Vou pô-lo aqui numa janelinha pequena do meu lado esquerdo para ver se a SIC não me derruba este vídeo. Há muitas perguntas que não têm resposta. Desde logo, quem é que sabia ou não sabia? E oficialmente é dito naquela nota conjunta que o Ministro da Tutela Operacional, portanto Pedro Nuno Santos, Infraestruturas não sabia, e o Ministro das Finanças não sabia. E por extensão o Primeiro-Ministro sem dizer que não sabia. É estranho tanto o desconhecimento? É muito estranho porque numa empresa daquelas, com processo de reestruturação profunda, declarada em situação económica difícil, que foi renovada agora, e o Ministro da Tutela não sabe que há uma administradora que, em relação à qual a Presidente não quer trabalhar com ela e há uma incompatibilidade e então negocia uma saída que é tão só de €500 mil. É impossível. Eu diria de Pedro Nuno Santos, das duas uma, ou é incompetente e não sabia, ou então sabia e está a faltar à verdade ou outra expressão que se quer usar. Mas ainda falta. O que eu quero dizer com isto é que desta vez, segundo percebi, as finanças não sabiam mesmo, nem o atual ministro, nem o anterior. Quando isto aconteceu, Fernando Medina não estava lá. Nem o anterior, nem este terão sabido. E se a tutela operacional não disse à tutela financeira, isto é um problema grave, mas daqueles à séria. E, portanto, António Costa, se calhar, ainda começou só a série de problemas. Alguém tem que explicar e todos eles têm que ir ao Parlamento ou a algum fórum onde expliquem isto tudo. Alexandra Reis ficou estava de 2017 até 2020
com duas áreas muito importantes, que era o procurement, que em português quer dizer aprovisionamento. Aprovisionamento é uma área muito sensível nas empresas. É compras, grandes compras. E estava também com o real estate, portanto, compra e venda de propriedades. E ela depois entra na Comissão Executiva liderada por Ramiro Sequeira e fica com o pelouro financeiro. Repara, financeiro. Tudo tem a ver com pagamentos e gestão de pagamentos e dívidas. Recursos humanos, processo de reestruturação. Compras, lá está o que estávamos a dizer, e IT mais digital. Ora... Mas o que é que a conclusão é que consegues Eu não vou tirar conclusão nenhuma, mas estou a ligar os pontos. E a minha memória, eu gosto de cultivar a memória de longo prazo. Não foi há muitos meses que acabou uma auditoria às compras dos aviões. Repara nisto. Foi a meio do ano. Que foi anunciada agora, salvo erro, em outubro, novembro. E sabes o que é que essa auditoria detectou? Detectou que os aviões comprados pela TAP, os pagamentos dos leasings, são, e agora informação minha segura, 20% acima das condições de mercado. Estás a deixar iniciar, desculpa, estou a deixar de que claramente Reis dito, pode saber mais do que aquilo. Estou a deixar claramente dito que há gente na TAP que sabe muito mais do que nós suspeitamos. E esta saída ninguém consegue explicar. E a própria Alexandre Reis? Provavelmente. E os que vieram isso poderia ser uma forma de comprar o seu silêncio? Quem quiser pensar, pense o que quiser. Agora, que as datas são estas, que o fecho da auditoria é de há cerca de 6 meses, meados do ano, e que, a altura em que saiu, e que a conclusão foi apresentada, ou melhor, foi referida genericamente pelo Ministro há cerca de 1 mês e meio, foi assim, e eu depois pus-me em campo, fui saber e percebi 20% a mais do que as condições de mercado pela compra de aviões. Terá tudo isto a ver umas coisas com as outras? Não sei. O que sei é que esta gente tem que ir toda ao Parlamento explicar o que anda a fazer. É isso que a oposição exige. José Gomes Ferreira, muito obrigada pela tua presença no Jornal da Noite. Depois, se quiseres, continuamos com muito mais. Este é um tema para continuar. É exatamente isso. Para concluir, vamos ter dias, semanas, muito tempo para falar nestas coisas todas. Para explorar mais este tema. Muito obrigada pela tua presença. Ora, aqui está. Preto no branco. Mas querem mais? O mesmo José Gomes Ferreira já o tinha dito anteontem à noite, completamente indignado, e aí até falou em luvas de 20% a 30%, num programa com mais comentadores, e isto, como digo, já anteontem, ninguém o quis ouvir. Portanto, meus caros, este é que é o verdadeiro problema, este é que é o verdadeiro iceberg, que é centenas de vezes maior do que os comentecos das televisões nos querem fazer crer. O problema não é o 500.000 da indemnização da senhora, provavelmente deram-lhe aquilo para ela... Bom, ela percebeu o que estava a passar e tentaram calá-la, não posso provar isto, mas é a minha intuição, a minha hipótese. O problema é centenas de vezes maior. Meus caros, cada A320 Neo custa 110 milhões de dólares. Cada A330 Neo custa 260 milhões. Isto fora os contratos de manutenção, não sei se há nem se há, mas fora esses contratos. Estamos a falar de compras no valor aproximado, porventura de 9 mil milhões de dólares. Ora, 20% acima disso são mais 1.800 milhões de dólares que Portugal está a pagar, vai pagar a mais à Airbus. Ora, esses 1.800 milhões de dólares que estamos a pagar a mais são para as luvas, amigos. Se não for na totalidade, será quase. Ora, 1.800 milhões de euros a dividir por 3, por 4, por 5 ou por 6, olha, até podem dividir isso por 10 e por 20, dá sempre muitos milhões a cada um. E este é que é o problema. Este é que é o iceberg na sua totalidade. O verdadeiro caso é este. Não é lá o 500 milhãozito da Alexandra, coitada da Alexandra, é os 1.800 milhões de dólares em luvas que nós estamos a pagar a mais e, portanto, isso é para ser restituído ao comprador ou, neste caso, ao pagador, que é o Estado português. Meus caros, este negócio faz com que o negócio dos submarinos inúteis, aqueles que compramos lá por 1.500 milhões de euros, lá o negócio do Portas, que gerou luvas de poucos milhões, pelos quais 3 ou 4 alemães os vendedores foram presos na Alemanha, mas em Portugal ninguém foi preso por corrupção, nada disso. Pois dizia eu, este negócio dos aviões faz com que o negócio dos submarinos seja uma brincadeira de crianças.
Meus caros, estamos perante o maior caso de corrupção provavelmente da Europa. Eu não conheço outro. Eu digo provavelmente para não dizer de certeza absoluta. Nunca ninguém fez um negócio destes. Em lado nenhum. E tinha que ser o país mais pobre da Europa, com o povo mais desgraçado, que quase já passa fome. Mais de metade da população já não come aquilo que queria para se manter saudáveis. E é num país destes, num país socialista, ainda socialista, como este, que nós vemos estes negócios passarem-se à nossa frente e não há um comentador, tirando o chapéu a único, que é o Zé Gomes Ferreira, que venha falar neste que é realmente o verdadeiro problema que nós temos que resolver. Ou nós acabamos com estes pagamentos à Airbus, ou Portugal não tem a mínima hipótese. Porque os 3,2 mil milhões que já foram para a TAP, dos nossos impostos, já foram para o lixo. E agora temos mais estes 9 mil milhões e mais 1.800. Ninguém consegue, meus caros. Ninguém consegue pagar isto. Nem os Estados Unidos, quanto mais um país pobre e cada vez mais pobre como Portugal. Preparem-se, pois, porque grandes novidades vêm por aí. Estejam preparados, é hora de começarmos a mudar Portugal, a retirar todo este lixo que nos tem desgovernado e começar a pôr gente honesta a dirigir esta nação com quase 9 séculos de história. Não podem ser meia dúzia de socialeiros que em 40 anos destruam completamente tudo que os nossos antepassados demoraram 800 anos a construir. Socialismo caput.